Boa noite, pessoal. Chegou o grande dia. Tudo bem com vocês? Vamos que vamos. Vou convidar aqui os meus amigos. Convidem os amigos de vocês também. Então lembra de ir lá no aviãozinho, no canto direito, vocês convidam o pessoal para participar, tá bom? Convidem. Espero que todos estejam ansiosos, vai ser bem legal. Foi preparada com muito carinho. Tenho certeza que todos vocês vão amar. Que a Ju é ótima para ensinar, inclusive. E vamos que vamos. Tô terminando aqui de chamar minha galera. Todo mundo chamou a galera aí? De vocês? Boa noite para quem tá chegando. Essa live é ótima, principalmente para as mulheres. Acho que chamei todo mundo tá aí presente. Vamos ver quanto tempinho a gente tem aqui. Separei um materialzinho aqui também. Já vou chamando a Ju, porque aí ela vai se apresentando e a gente já vai... Boa noite, Yara! A gente já vai conversando, tá bom? Então, lembrando, querem chamar os convidados de vocês, os amigos, para participar. A gente vai falar sobre um assunto bem interessante lá no aviãozinho, do lado direito. Compartilha com os amigos para poder participar e manda bastante coração aqui pra gente, tá bom? E a gente já vai conversando. Deu certo, Ju? Energia total. Deixa eu subir aqui um pouquinho, que fica mais fácil para mim também. Ju não tá aparecendo para mim. Manda uma mensagem aí, Ju. Agora vai! Ei! E aí, Uhul! dona Zé, tudo certo? Tudo bem, você? Tudo lindo, maravilhoso! Nessa live, fenomenal. Você dos cabelinhos, super. Ah, Style. não, tá super Viking, né? Tipo, Viking, cabelinho de Vikings. Adorei. É para entrar mais em clima, entendeu? Arrasou. É vantagem de ter um boy que mexe com cabelo, né? Vantagem de ser modelo para tudo, né, amiga? Arrasou super, total. Você tá me ouvindo bem? Como é que tá o som? Estou vendo bem, tá linda, maravilhosa com esse fundo roxo. Tá ótimo. Nossa, eu fiz maior gambiarra aqui na minha casa, você não faz ideia. Eu ganhei um. Eu ganhei um. Como é que chama esse negócio, gente? Tripé aqui com aquele. Ring light. Ring. É, a ring light.
para fazer live, um amigo mandou, falei, gente, acho que as pessoas estão querendo que eu faça mais live. Só que o meu celular é menor do que assim, ele é pequenininho e ele, para encaixar, ele fica sobrando, sabe, no apoio ali que tem. Aí eu tive que colocar um negócio em volta, tipo, fiz maior gambiarra, assim, vamos que vamos. Qualquer coisa faz parte da organização, não tem problema. Tudo certo. Depois eu vou falar até pro meu marido ver se ele tira uma foto pra mostrar pra vocês a gambiarra. Que vai estar tudo lindo, gente. Vamos que vamos. Então tá certo, dona Ju. Pode se apresentar e aí a gente já dá a introduçãozinha aí sobre o seu assunto, que tem várias perguntas. Ai, que bom! Gosto muito. Eu tentei compartilhar aqui no aviãozinho, mas dá falha. Eu não sei por que isso acontece. Seu Instagram é aberto ou é fechado? É aberto. Mas aí aparece, Não tipo, se eu sei. envio para uma pessoa, ele vai. Aí, se eu envio para mais pessoas aqui, aí aparece falha ao enviar. Mas ok, vamos que vamos. Então tá, gente. Eu sou a Juliana e agora eu estou num processo de transição, então tenho estudado muito sobre medicina Ayurveda. Não sei se todo mundo conhece, já ouviu falar. Você já ouviu falar? Já conhece um pouco? Não, Eu acho que eu tô me nada. escutando, Zé. Tem alguma coisa ligada aí, outra coisa ligada? Porque eu tô escutando a minha voz. Deixa eu ver. Melhorou? Deixa eu ver, deixa eu falar. Eu acho que Agora, melhorou. Acho que sim. beleza. Deixa eu tirar tudo de É, interferência aqui. parece que tá dando um eco. A medicina Ayurveda é uma medicina milenar indiana, então é uma das mais antigas de que se tem registro. E ela se utiliza muito da questão alimentar para tratar patologias, né? Hoje em dia, a medicina clássica tem comprovado muita coisa que a medicina indiana, que é a medicina milenar, já falava há milhares e milhares de anos. Então, tem 5, 6 mil anos aí, tem vários textos clássicos. E o objetivo do Ayurveda é tratar o ser humano até que ele seja feliz. E não simplesmente acabar com a doença, com a patologia, né? Então, a ideia é que ele seja tratado até ele estar completamente saudável em todas as áreas e feliz. E esse tratamento é mais para doenças, vamos supor, físicas, emocionais, Para tudo. tudo, para tudo. Na Índia, existem dois sistemas de medicina, né? A medicina Ayurveda e a medicina clássica, né? Convencional. Então, se você quiser se tornar médico, você pode optar por uma ou outra, né? Então, a gente tem hoje no Brasil uma pessoa que é formada em medicina indiana, que eu acho que é até então o único, e tem um canal muito legal no Instagram, chama Vida Veda, super, super recomendo, e vários cursos também. E ele estudou 7 anos, as pessoas estudam em sânscrito, né? Então tem a língua certinha, tem os textos traduzidos, mas perde-se muito com a tradução, né? Então, ele foi estudar na origem, então ele explica muito certinho e é muito legal, assim, como que funciona e aplicando alguns conceitos básicos, a gente consegue melhorar muito a saúde. Então, além disso, eu estudo hoje também a naturopatia, que é uma medicina saudável, uma medicina mais natural. E aí, essa medicina faz uso de várias várias. Como que eu posso falar? Nossa, Zé, eu ainda tô me ouvindo. Parece que tem uma interferência. Eu vou ver se eu pego um fone. Me aconselharam a pegar um fone. Tá voltando, né, Nossa, pai? Eu achei que pra fosse mim só também eu. não gosto. Boa Vamos ver. noite, linda, Paola, Josi. Que legal, gente. Então, eu vou falando aqui enquanto a Zé vai dando um jeito lá. Isso, obrigada, amiga. As terapias. Então, a naturopatia usa vários tipos de terapias naturais, então a homeopatia,
aromaterapia, a própria medicina Ayurveda, medicina chinesa, então usa de diversas áreas, terapias holísticas aí, fitoterapia, né, as ervas, para tratar, porque a gente entende que o ser humano foi feito para funcionar e que não é o médico que cura, não é o remédio que cura, quem cura é o próprio corpo, o seu próprio sistema, né, que tem essa capacidade de se curar. Então a gente só precisa dar para esse corpo condições de fazer isso. E aí, como eu mudei totalmente a minha alimentação, hoje eu sigo uma dieta plant-based, que muita gente vê como uma dieta vegana. Eu não gosto do termo vegano para mim, porque o veganismo vai além da dieta. Eu não sei se isso é claro para a maioria das pessoas, mas ser vegano é um estilo de vida totalmente diferente, são opções diferentes. A minha alimentação hoje é uma alimentação que os veganos têm, mas eu não me considero uma pessoa vegana. E também comecei a descobrir muitas coisas nessa área do plant-based, né, da alimentação à base de alimentos de origem vegetal, e fui colhendo vários benefícios. Então, eu estava há quase 2 anos atrás, na verdade, até o final do ano passado, né? Eu mudei a alimentação há quase 2 anos, mas no final do ano passado, até o final do ano passado, eu estava atuando como professora, e hoje eu estou começando esse trabalho aí no Instagram, para disseminar um pouco os conhecimentos que eu tenho adquirido e trazer saúde, porque a gente começa a entender como que o nosso corpo funciona e o que a gente faz de errado, o que a maioria das pessoas fazem de errado. E eu também me incluo nessa maioria, porque a gente não tinha até então conhecimento. E aí você percebe que as pessoas precisam de conhecimento, precisam saber para poder viver melhor. E eu comecei aí a disseminar isso um pouquinho no Instagram, e já montamos, eu e a Paola, que está aqui também, montamos um grupo até para auxiliar as pessoas que querem melhorar a saúde, para entender como isso. E Ju, conta um pouquinho pra gente como de professora você chegou nesse novo horizonte aí, saudável. Você Tá. já era uma pessoa saudável, né? Digamos assim. Faz quanto tempo que a gente se conhece? Já faz uns bons anos, né? Olha, de estúdio eu tô com 4, do X quase 2, põe uns 6 a 8 anos aí, mais ou menos. Faz um bom tempinho aí. Bom, você já me conhece há algum tempo, sabe que eu sempre fui uma pessoa, aos olhos, principalmente, né, das pessoas, saudável. Eu sempre comi comida de verdade, Uhum. sempre gostei de me exercitar, né, sempre busquei ser uma pessoa melhor e estudar, enfim, né? E eu acho que você se lembra da época que a gente fazia os treinos lá na X, dos problemas que eu tinha de saúde, principalmente em relação ao leite, né? E eu fiz até um exame, descobri algumas hipersensibilidades aí, e fiz uma dieta super restritiva, melhorei algumas coisas, mas como eu não tinha tanto conhecimento, eu não consegui descobrir um caminho, assim, um meio termo, um caminho que me trouxesse realmente energia, disposição, saúde mesmo, né? E mas assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse lidar e trabalhar com isso. Nunca passou pela minha cabeça. E aí, há uns 3 anos, eu comecei a questionar a minha profissão, assim. Eu sempre gostei muito das aulas, sempre fiz tudo com muito carinho, mas faltava alguma coisa, eu me sentia meio que incompleta ali, parecia que tudo que eu fazia não era o suficiente, e aí eu até procurei outras, pensei, imaginei, né? Fiz um monte de curso que eu falei, não, eu preciso me especializar mais. Fui para a Finlândia aprender o sistema educacional deles, porque eu preciso ser uma profissional melhor. E tudo que eu fazia, todas as certificações que eu tirava, as notas que eu tinha, feedback das pessoas, nada me preenchia, porque parecia que eu era uma fraude, assim, tipo, não, sabe?
Não, porque você é a melhor professora do mundo. Não, mentira, gente, não fala, não é mentira. Então, assim, eu acho que eu não estava no lugar certo, sabe? Mas eu só sabia fazer isso e eu gostava até então. Mas aí, uns anos pra cá, comecei a sentir essa coisa. E aí, no ano passado, pandemia, né, gente? Tudo acontece na pandemia. É, eu tive, no início do ano passado, uma perda gestacional. Na verdade, foi a segunda, né? Segunda perda. E eu dei uma surtada, assim, né? Em 2019 foi a primeira vez que eu engravidei. E era uma coisa que a gente estava querendo, né? Eu e meu marido. E aí não deu certo, né? A minha gestação não evoluiu. E eu falei, ok, né? Eu passei por um período bem difícil, mas superei, bola pra frente, vamos que vamos. Em 2020, eu decidi que eu ia sair do colégio, porque eu não estava mais satisfeita, né? E eu ia tirar um ano sabático. Eu ia viajar, não ia fazer nada, para até descobrir o que eu ia fazer da minha vida. Porque eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu ia fazer, né? Aí eu descobri que eu estava grávida. E eu falei, caralho, o que eu vou fazer, né? Voltei para a escola, tinha decidido sair, voltei para a escola. E por causa, né, da gestação, e depois descobri que a gestação não evoluiu novamente, e de novo, daí foi como se tivesse levado uma voadora com os dois pés, né? Porque eu falei, e agora, o que eu vou fazer, né? E com isso, com essa surtada, é legal, porque assim, quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais pra onde ir, né? Tipo, você já encontrou o chão. Você chega no fundo do poço, no fundo é uma coisa boa, porque você encontrou o chão, já não tem mais pra onde ir, né? Depois é só não tem, né? Depois é o inferno, porque não tem como. E aí eu consegui com a pandemia ficar em casa sem trabalhar por alguns meses, porque eu tinha voltado para a escola, mas eu estava só com aulas extras curriculares, então eu não estava participando do currículo do colégio mesmo. E aí, com a pandemia, o colégio cancelou essas aulas e eu consegui um tempo em casa para me restabelecer, para me colocar ali no lugar, enfim. Então, isso para mim foi muito bom, porque eu não estava sabendo lidar com a volta à escola, com as coisas que eu tinha que fazer, planejamento de aula e prova, e as coisas de casa, e perda de um segundo filho, e estava tudo muito difícil. E aí eu consegui ficar em casa, graças a Deus. No começo deu uma surtada porque a gente ia ter que gravar online e eu nunca tinha feito nada disso. E eu falei, meu Deus do céu. E aí depois não precisou mais porque o colégio cancelou essas aulas que eram extras, né? Eu falei, nossa, glória. E aí, assim, a única coisa que eu senti a vontade de fazer foi isso tudo aconteceu um pouco depois de eu ter mudado a minha alimentação, né? Então, a única coisa que eu tinha vontade de fazer nesse período era cozinhar. Então, como eu tinha parado de comer carne e fui tirando, né, os outros alimentos de origem animal, eu ia buscando outras receitas, outras coisas para fazer, né? E eu fui curtindo muito, assim. Eu fui descobrindo que eu tinha uma habilidade para criar de forma muito intuitiva e que prestava os trens, sabe? Tipo, você faz as combinações e usa os temperos e você fala, gente, não é que o negócio fica bom mesmo? E eu fui curtindo muito, e eu imaginava que era uma coisa que qualquer pessoa pudesse fazer, assim. Porque eu falei, só catar, é meio óbvio. Pega esse aqui, mistura com esse aqui, dá isso aqui, entendeu? E eu comecei a postar as receitas e eu vi que as pessoas começavam a comentar e falar, como é que você cria essa habilidade? Como que você faz? Que lindo! Eu falei, gente, sério? Um arroz com feijão, uma abobrinha recheada, assim, né? E eu falei, nossa, acho que, né, talvez eu consiga ajudar as pessoas a se alimentar melhor. E foi aí que eu fui estudar e comecei a estudar nutrição vegetariana, depois eu encontrei o Ayurveda, depois a naturopatia e fui descobrindo um mundo de coisas e eu falei, Jesus, como que pode a gente achar que se alimenta bem comendo o mesmo arroz, o mesmo feijão, a mesma carne, a mesma salada de alface e tomate todo dia? Jesus, me ajuda. E aí eu comecei a perceber que, gente, para um pouquinho para pensar.
quantos tipos de arroz que existem, que tem disponível? Arroz vermelho, arroz cateto, arroz parbolizado, arroz branco, arroz integral, arroz agulhinha, arroz negro. Cara, quantos tipos de arroz vocês conhecem? Quantos tipos? Porque é uma coisa que eu comecei a perceber, comecei a fazer e ver, experimentar. Quantas pessoas conhecem tipos diferentes de arroz? Porque a gente cresceu comendo o arroz branco, e aí quando a gente pensa em uma alimentação saudável, a gente começa a passar a comer um arroz integral, e é isso. E aí a gente tem inúmeros tipos de arroz, inúmeros tipos de feijão, inúmeros tipos de lentilha. E isso não é exclusividade de alguém que não come carne ou alimento de origem animal. E aí eu fui estudando e percebendo e fui acrescentando um monte de coisa na minha alimentação. Então passei a me alimentar infinitamente melhor. E aí os problemas que eu tinha em relação à tolerância, né, intolerância à lactose, então meu intestino que não funcionava, as crises de rinite que eu tinha, enxaqueca, que eu vivia com enxaqueca. E eu passava muito mal, assim, de madrugada, acordava com a dor de cabeça, assim, explodindo e me dava diarreia, me dava vômito. E chegou um tempo que aconteciam umas crises, assim, 3 vezes na semana até. E meu marido era engraçado, porque ele acordava comigo passando mal e falava, tá passando mal. Era algo que ficou banalizado, sabe? Aí eu falei, não, gente. Cheguei aí em passar com alguns médicos, fiz um exame, né? E aí fiz essa restrição. Então, quando eu comecei a entender, né? Quando eu parei de comer a carne, aí eu falei, gente, a carne me fazia mal e eu não sabia. Porque aí as coisas começaram a funcionar. E eu falei, nossa, agora sim eu tenho saúde, né? E eu falei, eu acho que muita gente come muita coisa porque é um padrão, é uma programação, a gente não se questiona, não fomos ensinados a comer a forma como a gente deveria comer. É algo que você faz todos os dias, várias vezes ao dia. Automático. E que ninguém nunca falou e ninguém nunca ensinou, né? E você acaba reproduzindo padrões dos seus pais ali, né? De como sua mãe ou seu pai cozinhava para você, geralmente é a mulher que cozinha, e aí você acaba, né, se você cozinha, né? Porque hoje em dia as mulheres começaram a trabalhar, sabe? Ser mais independentes, tudo tem cozinhado menos, não são todos os homens que cozinham, e aí a gente procura pela praticidade. Então, assim, eu fui descobrindo que a nossa alimentação hoje, né, da maioria das pessoas, né, principalmente no Brasil e no mundo, mudou muito de 50, 60 anos para cá. E com isso, nós tivemos um ponto positivo da questão da praticidade, e a mulher que foi se posicionar e foi para o mercado de trabalho ali. E nós tivemos muitos outros pontos negativos que ninguém se dava conta até então, né? Então hoje a gente tem vários tipos de doenças que se a gente for pensar na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, não existia, por causa do nosso estilo de vida e principalmente da alimentação, né? Então a gente come muito mal, e mesmo quem come comida mesmo, se não tem uma variedade, uma diversidade de alimento, tá faltando nutriente, o nosso solo não é mais o mesmo. Então, a capacidade de nutrir daquele alimento, principalmente por causa da quantidade de agrotóxicos que a gente tem ali, que não sei se você sabe, mas o Brasil é o campeão de consumo, né, do agrotóxico, e mais de 20 tipos de agrotóxicos que são proibidos na Europa, a gente usa aqui. Então, a gente está exposto, muito mais exposto hoje em dia a diversos tipos de toxinas, né, que prejudicam a absorção de muitos nutrientes. Então eu fui estudando e fui vendo e falei, gente, as pessoas precisam saber disso, porque muitas doenças que elas têm hoje, que a gente julga como normal, que a gente acha que é doença de envelhecimento, é diabetes, é pressão alta, é Alzheimer, é alguma doença respiratória, é normal, fica velho, é normal. E não é.
E ela tá causando aquele tipo de problema e ela não sabe, né? E aí eu comecei a estudar mais profundamente. Agora estou estudando bastante a questão das hipersensibilidades alimentares, porque é uma coisa que eu tive também, como que isso funciona. E eu percebo o quanto que é importante a gente ter essa variedade, essa alta rotatividade de alimentos para a gente poder ser saudável. Porque no nosso intestino, a gente tem colônias, famílias de bactérias que sobrevivem com o alimento que você dá para elas. Né? Então, a gente tem bactérias que são mocinhas e tem bactérias que são vilões ali, né? E as mocinhas se alimentam de comidinhas boas, né? Então, de fibra, de coisa que vem da terra. E as vilões, né? Se alimentam de açúcar, de gordura, de industrializado, de aditivo. Então, na medida que a gente consome esse tipo de comida que não é muito interessante, o número de bactérias ruins no nosso intestino vai aumentando. Consequentemente, as boas não recebem o alimento que elas precisam, que é, de repente, a rúcula, a couve, o tomate, que você não come, a cenoura, o feijão verde, o feijão vermelho. Ela não tem comida, ela vai morrendo. E aí as bactérias ruins ali vão aumentando e vão reinando, né? Agora, opa, é nós aqui, né? E na medida que essas bactérias se alimentam, elas soltam no nosso intestino uma substância que vai fazendo com que a camada de proteção que a gente tem, uma camada de células que protege, né, o nosso corpo de toxinas, porque tem coisa, tem encrenca lá no intestino que não é interessante passar para a corrente sanguínea. Então, a gente tem uma camada de proteção. Só que na medida que essas bactérias vão se alimentando ali, elas vão gerando uma substância que vai corroendo essa camada de proteção. E aí a gente vai perdendo essa proteção e toxinas que não eram para passar, as encrencas que não eram para passar para a corrente sanguínea, começa a passar para a corrente sanguínea, as toxinas ali, e ir para diversos lugares do seu corpo, que, né, causa as inflamações e, dependendo da predisposição genética da pessoa, traz os problemas aí que a gente tem em saúde. Então, quanto mais diversificado for a nossa alimentação, mais tipos diferentes de bactérias a gente vai ter. E elas, né, diversificada no sentido de boa, né? Não de comer um monte de tipos de doces e guloseimas, né? Então, no sentido de quanto mais variedade eu tiver de leguminosa, de cereal, de verdura, de legume, de fruta, de castanhas. Então, cada hora eu vou, né? Cada semana eu me alimento de um tipo. Eu vou criando, né? Vou aumentando essa colônia de bactérias. E o nosso intestino vai mantendo o nosso corpo saudável. Porque o intestino e o cérebro estão conversando o tempo todo. E ele é responsável, o intestino nosso é responsável por muitas capacidades, produção de vários hormônios pelo funcionamento do nosso organismo, né? A gente é mais feito de bactérias, de fungos, de micróbios do que de qualquer outra coisa. E até pra gente fazer o detox, né? Que todo mundo quer saber de desintoxicar, catei, né, o fim de semana, enfiei o pé na jaca, daí quero tomar um chá, um negócio de seca-barriga, ou fazer um suco detox. Até para você fazer isso, 20% dessa capacidade de detoxificação vem do intestino, né? 60% do nosso fígado. E até para isso, se você não tiver nutriente, as suas células não dão conta de limpar, né? Porque a gente é feito de célula, a célula precisa de nutriente, ela utiliza 44, 45 tipos de nutrientes ali, né? E aí ela mantém o nosso corpo funcionando. E para ela poder fazer a manutenção dos órgãos e mesmo a limpeza, que faz parte, né, que é natural, ela precisa de nutriente. Então, a gente não dá os nutrientes necessários. Então, a gente tem vários tipos de doenças, vários tipos de problemas. A gente tem uma população que se alimenta muito, mas está desnutrida. Porque a gente tem alto consumo, né, de alimentos de alta densidade calórica, mas baixa densidade nutricional. Quando, na verdade, a gente deveria ter consumo de alimentos de alta densidade nutricional e baixa densidade
calórica. E isso não acontece, né? Então a gente tem muito mais problemas por excesso de alimento e alimentos que não têm nutrientes, que são vazios, do que alimentos bons. E muitas pessoas têm medo de comer comida, porque acha que vai engordar. Então eu não vou comer um arroz com feijão. Eu tô na dieta, vou emagrecer agora, então já cortei o arroz com feijão. O arroz com feijão, coitado do arroz com feijão. Às vezes no seu prato, a única coisa que tá salvando ali, ó, arroz com feijão, você tira e vai tomar um shake. Né? Eu vou tomar um whey, que é um negócio sintético produzido pela indústria que seu corpo não reconhece. Não, vou tomar um whey porque é muito mais saudável, arroz com feijão engorda. Né? Então é isso, Jé. Assim, tô nessa luta, tentando descobrir de que forma que eu posso passar essas informações, ajudar as pessoas. E essa mudança me trouxe inúmeros benefícios. O meu marido também pode falar muito, porque ele pesava mais de 100 quilos, né? Tava com uns 3 dígitos aí. Emagreceu pra caramba. Hoje as pessoas não reconhecem. Ele estava pré-diabético, estava hipertenso. Hoje ele não toma um remédio. E tá super saudável, super bem. E assim, nossa disposição, energia, concentração, porque afeta muito a questão cognitiva também. É outra coisa, né? Então eu tô preocupada, eu tô um pouco preocupada com o tempo, né? Porque a gente tem tanta coisa para falar. Mas eu achei que foi ótimo. Eu tenho, na verdade, várias perguntas. Eu não sei para onde você quer caminhar. Você quer ir para as perguntas agora? Se a gente muda de assunto? Porque eu acho que pode continuar, né? Para não perder o fio da meada. Tá bom, então vamos. Aí no finalzinho... Será que se passar de 1 hora a gente consegue ficar? O Instagram tem liberado, não sei. Se cair qualquer coisa, a gente salva essa e entra de novo. E entra de novo, tá bom. Então vamos. Então fechou. Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas que deixaram lá na caixinha. O que é comer saudável? Boa pergunta essa. O que é comer saudável? Para mim, comer saudável, gente, é comer comida de verdade. É comer aquilo que a natureza te deu, sabe? E comer aquilo que faz bem para você. Porque se a gente se conhece, se você sabe o que faz bem para você, pode ser que você tenha o alimento mais maravilhoso e saudável do mundo, que foi, eu costumo falar, né? Aquele alimento que foi cultivado com águas cristalinas do Nepal, que recebeu oração ali, reiki, não sei o quê. Se você não tem uma boa capacidade de digestão, se aquele alimento não é compatível para você, ele não vai te fazer bem, por mais que ele seja saudável. Então, ser saudável, comer saudável é comer aquilo que te traz bem-estar, aquilo que você é capaz de digerir, porque essa frase de que você é o que você come tá errada, porque não é tudo que você come que você tem a capacidade de metabolizar, né? Que se torna o seu cabelo, sua pele, seu olho. Né? Então, tem coisa que você come e que você não digere. E aí, se você não digere aquele alimento, você não consegue absorver. Se você não absorve, você não nutre célula. Se a célula não nutre, ela não consegue fazer o funcionamento dos seus órgãos, do seu corpo aí. Você não tem energia. Aí o intestino não funciona, aí o fígado fica ruim, aí né, cabeça, cérebro e tudo, porque tudo a gente consome, né, a gente usa energia para respirar, a gente usa energia para dormir, a gente usa energia. Então a gente precisa de células nutridas. Então a gente tem que comer comida de verdade, né? A base da nossa alimentação, de acordo com o guia alimentar para a população brasileira, deveria ser de alimentos minimamente processados e alimentos in natura. Então, minimamente processados são aqueles alimentos que tiveram um processamento, né, industrial mínimo, né? Como o arroz, que tem que ali ser polido, lavado, né, e colocado dentro do saquinho, o feijão, e os in natura, alimentos que não tem código de barra, né? Aquele que vem da terra mesmo, batata, mandioca, né? Enfim, esses são os alimentos in natura aí que deveria ser a base da nossa alimentação. E a gente tem que fazer isso com prazer. Não adianta, isso é bom, mas eu odeio, vou tampar o nariz, né? Então, e comer.
e goela abaixo, né? A não ser que você esteja fazendo um tratamento, que aí der um tempo para começar, né? Um tempo para terminar, enfim. Do contrário, você deveria sentir prazer comendo, né? Então é algo que te faz bem, te traz energia, que você goste, que você sinta prazer e que seja comida de verdade, não um produto alimentício, né? Ótimo. Tem uma aqui que é difícil, mas eu sei que. Vamos lá. Vamos na fé. Não gosto de salada. Como posso ser saudável? Eu acho ótimo essas perguntas, porque Eu acho difícil porque é assim, por que que a pessoa não gosta, né? Entendeu? então, Aí já já entra num outro aspecto também. Não sei, pra mim é exatamente. assim. É porque assim, às vezes a gente fala, eu não gosto de berinjela, eu não gosto de Uhum, jiló, eu não gosto uhum, de alface. Mas a gente só foi apresentado a esse tipo de alimento de uma forma, de um jeito, né? Então, geralmente as pessoas não gostam muito de legumes porque você pega lá o pobrezinho do legume, cozinha na água e aí você não põe um tempero no filho de Deus, coloca lá o negócio, fica aguado, aquela coisa meio murcha, e aí você põe um sal e quer que a pessoa come e acha lindo, maravilhoso. Se você fizesse isso com um pedaço de frango, colocasse na água, cozinhasse, tirasse, colocasse no sal, como você faz com o legume, e comesse, você ia achar horrível o frango. Mas o que você faz? Você tempera, você dá uma grelhada, você faz um preparo, uns paranauê. E por que que a gente não faz isso com os vegetais, com as saladas, né? Com as verduras, com as frutas? Por que não, uhum. né, fazer esse... a Paola até falou, legume sonso, fica aquela coisa insossa, sem gosto, aguado. Você vai nos restaurantes, você vê aquele monte de coisa cozida, daquele tudo assim, você olha, não é apetitoso. Faz um preparo com aquilo, usa das especiarias que a gente tem. Cara, você muda totalmente o sabor. Então, eu acho que quando a gente fala eu não gosto, você não gosta da forma como foi apresentada, da forma que você conhece, mas já experimentou comer de outras formas esse alimento? Né? Então tem inúmeras maneiras de preparo. Hoje eu fiz um post no meu feed sobre ideias para a gente preparar grão de bico. Você pode fazer salada, você pode fazer uma pastinha com patê de semente de gergelim, que é o tahine. Você pode fazer Hum. bolinho, você pode fazer hambúrguer, você pode fazer um caldo com mandioca. E fica fenomenal, fantástico. Então, assim, quando a gente pensa em outras formas de preparo e incluir mais diversidade, né, e de forma que aquilo fique prazeroso, você passa a comer esses alimentos com mais frequência e aqueles outros que não são tão interessantes, você acaba diminuindo, reduzindo. Então, não é excluir, porque se a gente for melhorar os hábitos pensando, vou ter que restringir, deixar de comer o leite condensado, o requeijão, o pão, sei lá, né? E não é, se você pensar, mudar o mindset para o que eu vou, né, comer no lugar, o que eu posso comer, né? Então eu tenho uma batata, eu posso fazer essa batata assada, eu posso fazer ela cozida, eu posso fazer ela ralada e fazer uma batata rosti, eu posso fazer um Hum. purê dessa batata, eu tenho tantos tipos de preparo que não tem como. E cada forma muda o sabor, muda a cara. Então você pode comer batata todos os dias, não deveria, mas pode comer batata todos os dias e ter uma experiência diferente todos os dias. Um dia você coloca cúrcuma, que é o açafrão da terra. Outro dia você põe uma páprica defumada. Outro dia você põe um alecrim, que fica maravilhoso. E você traz os temperos para enriquecer, ajudar na digestão do alimento, porque os temperos, além de trazer sabor, têm inúmeras propriedades, aumentam o número de antioxidantes que tem naquele alimento e ajuda na digestão e na absorção. Então, assim, é muito fenomenal. Então, não é que eu não gosto. Talvez você não tenha descoberto, a pessoa que fez a pergunta não tenha descoberto uma maneira de comer que seja atrativo. Você só coloca a salada, a folhinha verde lá lavada, sem nada. Você olha para ela e fala, né? Não.
Né? Mas se ela tiver com preparo, de repente um molho, né? Umas nozes, eu duvido que a pessoa não goste. Acho muito, muito improvável. Eu acho também que você podia pensar num curso prático sobre isso, sobre os prazeres de alimentação, da pessoa conseguir degustar, sabe? Porque às vezes só esse contato não tem como. A pessoa colocando esse sabor, Isso. unindo o aroma com a sensação de comer que gera o prazer, entendeu? Porque às vezes a Exato. gente só falando aqui não vai trazer o conteúdo suficiente. E tem gente que é meio preguiçosinha, né? Mas a gente pode pensar num curso prático para a pessoa aprender a degustar. Quem sabe, né? Eu compartilho meu café da manhã, meu almoço todos os dias lá para dar opções, ideias para as pessoas. Então eu mostro que são coisas simples que dá para fazer, são coisas que a gente tem que sair um pouco da caixinha, né? Pensar Uhum. que assim, não tem certo e errado na cozinha, tem aquilo que você quer fazer. Olha para aquele alimento lá e fala, cara, como é que eu gostaria de comer, né? Pensa, a gente tem inúmeras formas de preparar. É assado? É frito? É refogado? É, não sei, na air fryer? Como é que eu vou fazer? Seria um purê? Então, a gente ia exercitando esse músculo mesmo. Leva um tempinho, mas todo mundo é capaz. E são coisas simples, rápidas de fazer, não são caras. Tem muita gente que acha que a alimentação saudável é cara. Ela pode ser, se você quiser, né? Se você quiser, ela pode ser. Assim como uma alimentação convencional, se você for pensar no quilo da carne, tá quanto? Né? Então, se você for pensar no Uhum. quilo da carne, também tá cara. Né? Se você for sair para comer fora, né? Uma pessoa que pede comida aí com uma iFood. certa frequência, então assim fica muito mais caro e de repente você não tem tanto prazer, porque é impagável a sensação de você comer daquilo que você preparou e observar o que foi que surgiu, né? Como se transformou aquele alimento e como que é gostoso. Então você pega, sei lá, um fim de semana, uma sexta-feira à noite que você tá aí com seu marido, com sua esposa, e aí faz um hambúrguer em casa, né, com ingredientes bons. Quem come carne, escolhe uma carne boa, de qualidade, faça. Ó, a Paola colocou o quilo da carne. R$ 35 é o quê, amigo? O quilo não é da picanha, com certeza, né? Porque a picanha deve estar aos 50, sei lá, eu quanto, né? Tá 70 picanha. Aí, ó, tá vendo? Faz tanto tempo que eu não sei nem o que é isso, né? Porque meu marido também reduziu bastante. Ele come negócio, né? Estavam me ligando aqui, gente. Esse negócio de claro, de ti, sei lá o quê. O que Mas mais vamos tem para a aí? próxima, então. Como ter prazer em comer sem sentir o sabor das comidas? Saudáveis, são tão sem gosto. Ai, que dó, gente, essa pessoa, meu Deus, ajuda, Jesus! Então, é sabendo preparar, é usando tempero, é mudando a forma de preparo. Eu acho que é pensar fora da caixa, sabe? Pensar que existem infinitos tipos de preparo que a gente pode fazer, combinações diferentes, outros tipos de grãos, de sementes que você pode introduzir, que traz, além do sabor, traz uma textura diferente para aquilo, experiência diferente. Então, dá, gente, dá sim. Vamos para essa, Dani. ó, amiga. Então Tenho vai. muita vontade de comer alimentos gordurosos. O que fazer? Então, aí tem várias coisas que a gente precisa olhar, né? Porque muitas vezes, se eu estou cultivando bactérias no meu intestino que se alimentam desse tipo de alimento, né? Que você gordura e açúcar, né? Industrializado, elas vão pedir, naturalmente você vai sentir mais vontade, porque elas vão ficar pedindo esse tipo de alimento ali, né? Você tem vários seres dentro do seu intestino, dentro do seu corpinho, falando: minha filha, quero comer! E aí você acha que é você, mas não é, você não tem controle nenhum, porque ela tá mandando lá sinais de que você precisa alimentar. Então, na medida que você passa a comer mais comida saudável, você sente menos vontade de comer comida gordurosa, Uhum. açúcar, porque o paladar também muda.
O nosso É. paladar muda a cada 15, 20 dias. Então, no início pode ser um pouco difícil ali, mas 2 semanas você já está com outro paladar, né? As bactérias, as células do intestino se renovam a cada 4, 5 dias, né? Então você tem aí a oportunidade de ir aumentando as bactérias boas para que esse organismo vá se equilibrando e você sinta cada vez mais vontade de comer comida de verdade e menos vontade de comer uma comida industrializada, com muita gordura, muito açúcar. Então a gente precisa olhar então para isso tudo, né? O que Muito mais? bom. E uma dúvida minha linkada a isso, Ju. Você, como mulher, questão de hormônios e tudo mais, você sente vontade de doce ou algo do tipo assim? Não. Me conta como Super! você contorna. Então, com a medicina Ayurveda, a gente aprende muito, Zé, a nos observar, a observar Tá. a fome, que isso é muito importante, porque para o Ayurveda, a fome, e a medicina hoje moderna comprova isso, né? A fome é um sinal de que o seu corpo está preparado para receber aquele alimento. Então a gente não deveria comer sem fome. Porque é como se o seu corpo estivesse usando a energia dele para manter outras atividades suas funcionando ali, não está preparado para ter ali um alimento, para digerir. Aí você enfia um trem lá e ele fala: opa, peraí, tá chegando coisa aqui, não era isso que eu queria agora. Você não tá com fome, Hum, né? uhum. Então, a gente muitas vezes acaba ficando tão desconectado dos sinais que o seu corpo te dá que você não sabe identificar mais uma fome. Você não, né, não sabe o que se é fome, se é vontade, porque não existe fome de chocolate, fome de Big Mac, né? Quem tá com fome, vai comer o que tiver que comer, entendeu? Quem tá com fome, mesmo que é vegano, se tiver com fome, come até uma carne se tiver, porque né? Sim. Então, quando a gente consegue reconhecer esses sinais e ir se conectando com o nosso corpo e percebendo isso, a fome aumenta muito a capacidade de digestão, porque o corpo está pronto para aquilo. Opa, vai vir comidinha, né? Se eu tô com muita fome, vou comer bastante. Se tô com pouco, vou comer pouco, né? E se eu como comida de verdade, você vê, a natureza é muito perfeita, o corpo é muito perfeito. Ele te dá a fome de acordo com a quantidade que ele quer que você coma, porque ele precisa daquele alimento para manter o seu corpo funcionando, daquela quantidade de nutrientes para manter o seu corpo funcionando, dependendo das suas atividades que você tem aí ao longo do seu dia, né? Então, aí, por isso que depende de cada pessoa. Tem gente que é mais sedentário, que usa menos energia, tem gente que usa mais, né? Mais energia mental, mais física. Então, a individualidade é de cada um. Então, quando tem momentos que a gente quer, né, no momento de TPM, que a gente quer comer doce, e se você tem um paladar já adaptado para uma comida saudável, você vai fazer um doce saudável e você vai Sim. comer com fome e não tem problema nenhum, porque o seu organismo está pronto para aquilo e você pode, e ele precisa. É até interessante porque o que acontece, principalmente na TPM, né, de acordo com a visão do Ayurveda. Na TPM, nós mulheres perdemos tecido, a gente perde sangue, né? E alimentos que nutrem muito mais o nosso corpo são alimentos com sabor doce. Existem Uhum. 6 tipos de sabores, né, pela visão do Ayurveda, e um dos alimentos mais nutritivos, que geralmente tem mais peso, são os alimentos com sabor doce, e esse doce seria hoje o que a gente chama de carboidrato, né? Porque o doce a Uhum. gente tem no arroz, o doce a gente tem na mandioca, o doce a gente tem na mandioquinha, na batata doce, a gente tem na aveia, a gente tem nos cereais no geral, né? E também nas frutas, que aí é mais evidente, a gente também tem num cacau ali, né, doce, adoçado com açúcar, no açúcar de coco. Então, o que o corpo faz? Como ele sabe que ele vai perder nutrientes através do sangue que você tem ali, o que ele faz? Amigo, eu preciso que você ingira mais nutrientes. Então você sente mais vontade de comer doce. Olha que inteligente que a gente é. Eu até me arrepio, porque é muito lindo.
E ele fala, amiguinha, você precisa comer mais coisas doces. E aí, doce, entenda que não é o doce da padaria, não é o leite condensado que abrir a lata e tomar, não é. São alimentos que têm esse sabor doce. Que pode ser, de repente, uma mandioca, uma banana. E aí, se a gente tem esse paladar que precisa do doce, a gente pode adoçar de outras formas também, porque ele vai perder tecido. Então, você vai repondo, né, uma semaninha antes ali, porque você vai perder esses tecidos depois e você vai estar mais nutrido. Então, é comum. E quanto mais você tem, né, um paladar adaptado e um hábito de comer um alimento de verdade, menos vão ser as suas vontades de comer doce que não seja saudável e os desconfortos que você vai ter depois com a menstruação. Né? Então, isso tudo impacta, né? E também não só desconfortos físicos, dores, né? Cólicas, mas também os desconfortos emocionais, mentais que a gente tem ali, depressivos, porque isso tudo vai alimentando também, né? Então, Muito bom. é isso, amiga. Eu já sabia uma linhazinha disso, mas eu queria que você esclarecesse melhor, porque faz parte, né? Não, e tem muita gente que fica doido, né? Que não Mas sabe. pode, que não sabe, né? Tem vários tipos de doce que ficam fenomenais e são super saudáveis e você pode comer sem peso na consciência, ser feliz e ficar bem. Isso é ótimo. Exatamente. Vamos para a próxima. Ser saudável dá muito trabalho e é caro. Alguma dica? Gente, me ajuda aí, o que vocês acham? A Sara entrou, a Sara treina comigo e ela é ótima, gente. Ela faz uma receita maravilhosa também. E ela trabalha vendendo fruta, legume, verdura. Sara, fala aí, é baratinho, gente. É caro se você quiser coisas prontas, né? Se você quiser um alimento pronto, dificilmente você vai achar um alimento de boa qualidade que tem um valor agregado baratinho, né? Tem, dependendo do alimento. Agora, o que eu sugiro? Façam compras em lojas de produtos naturais. Compra a granel ali, a quantidade que você pequena para experimentar, para usar ali. E feiras, hortas que tem pertinho de casa, que, gente, fica muito, muito mais em conta. Né? Era essa e tinha uma outra coisa também que a pessoa falou, que ajuda o quê, meu Deus? Dá trabalho e é caro. Ah, então. Qual a dica? O trabalho depende do que é trabalho, né? Tem muitas coisas que você consegue fazer, gente, porque eu acho que dá trabalho ter uma alimentação ruim, passar mal, dá trabalho, ficar doente dá trabalho, ter uma imunidade de bosta dá trabalho, porque daí qualquer coisa você pega, né? Você até alguém espirrou do outro lado da avenida, você tá doente. Já era. Imagina a Covid, né, gente? Imagina. Nossa, amiga. Então, né? Aí a pessoa quer usar álcool gel, quer usar máscara, ficar dentro de casa, mas quer comer salgadinho, bolacha, né? Então, isso também dá trabalho, né? Você ficar no seu comportamento aí atual, né? Alimentando os mesmos hábitos, também dá trabalho, também traz desconfortos, né? Se você se organizar a sua semana, pegar um dia, de repente congelar, deixar tudo picado, quem quer, consegue, né? E outra, se você tirar um tempinho ali, deixar coisas já de molho, né? Que nem um arroz de molho você deixa de molho, você faz em 15 minutos, 10 minutos o arroz está cozido. Então dá para você colocar no arroz ali outras coisas junto, põe temperinho, põe um milho, põe uma lentilha, põe um talinho de couve, de qualquer coisa, fica, né? Enriquece, fica nutritivo, fica gostoso. Enfim, dá para se virar. Dá pra essa pessoa para saber melhor tem que te seguir, né, Ju? Então, segue a Ju lá, porque as dicas são excepcionais. Tem vários conteúdos lá no feed para vocês, né, se deliciarem. Tem algumas lives que eu fiz também. E aí, todo dia nos stories também tem receita, tem dica. E é isso, é um processo, né? Muito bom. A gente tem
mais 3 perguntas e temos 5 minutos na teoria. Caraca! Ah, meu Nossa, Deus! boa, amiga. O que Eu você acho que quer? a gente. Vamos tentando? Vamos tentando, vamos. Eu vou ser mais sucinta, assim, tipo, mais breve nas respostas. Porque eu acho que as pessoas querem saber bastante do abdômen hipopressivo. Eu tenho feito, mostrado lá Ah, nos entendi, stories. entendi. Eu acho que as pessoas também O estão que que eu faço? A gente curiosas, né? finaliza essa, então, e aí quando a gente abrir a outra, a gente abre com a Ou a parte do gente hipopressivo, vai, a tá? gente vai. Se Tá, fechar, se cair, daí a gente abre outro e fala do abdômen, porque tem muita gente que quer saber como é que faz esse trem aí, de mostrar as tá costelas, meu bom. Deus. Tá bom, pode deixar. Não tenho tempo, alguma dica rápida, não gosto de cozinhar. Vai lá seguir a Ju, a gente acabou de falar sobre isso já, Isso né? mesmo, já falamos. Alimentos que ajudam na digestão. Bom, uma boa digestão, a gente precisa, primeiro, comer com fome. A gente precisa cozinhar bem os alimentos, usar temperos que ajudam ali. A gente precisa comer presente, estando presente, porque se você tá comendo, olhando o celular, anotando não sei o quê, assistindo televisão, você concorda que para fazer todas essas atividades, o seu corpinho precisa gastar, desprender uma energia. Então, a energia que ia estar toda focalizada na sua alimentação, na sua digestão, tá dispersa ali. Eu tenho um pouquinho de energia para fazer a digestão, mas eu também tenho que usar um pouquinho de energia para usar o celular. Eu também tenho que usar um pouquinho de energia para conversar com fulano. Eu também tenho que usar um pouquinho da energia para escrever ali no negócio. Então, assim, isso tudo, o corpo fala, cara, eu vou fazer tudo mais ou menos meia boca aí, porque você tá querendo muito. Eu não consigo fazer tudo de uma vez. Né? Então, a digestão fica meia boca, a sua relação com a pessoa que está ali fica meia boca, o que você está fazendo no celular fica meia boca. Então, assim, vamos parar, focar, olhar, se conectar com a comida que está de frente com você, sentir o cheiro, o aroma, porque antes mesmo de você colocar aquilo na boca, você já, o seu cérebro já envia sinais de que está chegando alimento e a digestão já começa. A mastigação, então você precisa mastigar muito bem aquilo que você come, porque o estômago não tem leite, né, gente? Não tem. Então, ele vai precisar quebrar em pedacinhos ali o que você está comendo. Então, se você já entrega isso, já tudo pititiquinho, ele faz menos força, né? Então, tem menos ácido que usa para quebrar, é mais fácil de absorver. Então, tem vários fatores aí que ajudam. Não ficar tomando coisa durante, né, a alimentação, porque se você toma ali um trem e aí aquele ácido que estaria concentrado para digerir o alimento está todo diluído na aguinha, no suquinho, na Coca-Cola. Então, Ótimo! Isso. Não sei como ser mais. Tô imaginando aqui. Exatamente. Foi ótimo. Ai, Jesus. Então vamos para a última. Não tem vontade ou motivação? Alguma dica para começar, para dar o primeiro passo? A pessoa não tem vontade ou motivação para quê, pelo amor de Deus? Para comer saudável? Eu acho que sim, que ficou aí, morreu na praia, mas eu acho que é, porque é saudável. Não tenho vontade e motivação. Olha, eu acho que se você pensar em como que tá a sua situação hoje, a sua vida hoje, e se você tá feliz com isso, com os resultados que você tem hoje, se tá satisfeito e não tiver nada que mudar, segue o baile. Agora, se você para pensar e observa que, sei lá, você tem um monte de problema de saúde, você não tem disposição, você come e fica com sono, você não tem ânimo de levantar da cama para trabalhar, você dorme super mal, você não tem bons relacionamentos ali ao longo do dia com as pessoas que trabalham com você, com os seus filhos, enfim, seu companheiro, sua briga, porque isso também influencia. Você olha no espelho, você se sente terrível. Né? Então aí eu acho que se a gente pensar em como eu gostaria de ser, como eu gostaria de estar, e que isso é inerente, o nosso corpo foi feito para ser saudável, para funcionar, para ter energia, para ter disposição, enfim.
E se, o Gilson até falou, né? O Gilson que entrou aí agora é meu marido. Talvez um terapeuta, uma terapia ajude a entender, né? O porquê, de onde que tá vindo essa falta de motivação, né? Esse desânimo, essa falta de vontade. Eu acho que você precisa analisar. Se tem várias questões na sua vida que não tá legal, que você gostaria que fossem diferentes, mas